Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha abrir o entendimento de todos, para que todos possam entendê-lo e segui-lo, e então ter uma vida de qualidade, uma vida abundante. Preste atenção o que disse o texto. Nós falamos essa semana passada muito sobre a chamada de Abraão, né? E às vezes a gente lê o texto, os textos sagrados, e a gente passa sem entender muito a palavra, porque a gente come, a gente ignora palavras que são fundamentais para a nossa compreensão. Quando Deus chamou Abraão, quando Deus escolheu Abraão, é claro, quando Deus escolhe uma pessoa, ele fala com essa pessoa. Ele fala com ela. Fala de forma que só ela ouve a voz. Eu lembro comigo, Deus falou comigo numa hora em que eu simplesmente não estava pensando absolutamente nada a respeito das coisas espirituais, nem dele. No meio da rua, com os livros do curso de vestibular, do pré-vestibular, eu estava pensando no meu futuro, no que eu iria fazer da minha vida. Eu vou fazer faculdade de quê? Engenharia, economia. O que eu vou fazer? Eu pensava assim. Enquanto eu estava me perguntando o que eu iria fazer, então o Espírito Santo me interrompeu aquela fala, aquele pensamento, e disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando ele falou aquilo, eu entendi que era Deus, que era o Espírito Santo. É a voz dele, porque bate com a palavra dele, que Jesus falou isso. Jesus é quem falou isso, então ele iluminou o meu entendimento. Ele me fez ouvir aquela voz. E Deus falou também com Abraão. Ele fala com todos os que ele escolhe. Por quê? Porque o que ele escolhe, os que ele escolhe, tem escolhido, são os que ele conta. Ele sabe de tudo, desde da sua formação no ventre materno, quanto toda a sua vida, todo o seu futuro. Então ele sabe com quem ele pode contar, com quem vai ouvir a sua voz e obedecê-la. Então, Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quantas vezes eu li isso aí? Incontáveis. Mas o que chama atenção aqui é que primeiro Deus dá uma ordem: sai. Ele não convida a gente para sair, ele diz: sai, faça isso.
faça aquilo. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o princípio e o fim. Então, Ele e somente Ele tem autoridade para escolher quem Ele quer escolher e descartar quem Ele quer descartar. Porque, de antemão, previamente, Ele já sabe quem vai obedecê-lo ou não. Então Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Primeiro Abraão tinha que sair, deixar a sua terra, a sua parentela, a casa de seu pai. Quando ele fizesse isso, que foi o que ele fez, então Deus iria mostrar a terra prometida. É o que Jesus fala. Em outras palavras, ele diz: buscai. Ele está mandando: buscai o reino de Deus e a sua justiça. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? Ele falou da comida, ele falou da vestimenta, onde vai morar, tudo que a pessoa precisa aqui nesta terra. Mas para que todas estas coisas possam ser acrescentadas, a pessoa chamada tem que obedecer a sua voz. Então, quando eu ouvi Deus falando comigo, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque ele sabia que eu tinha um medo, um pavor insuportável de pensar que a minha alma ia para o inferno. Eu tinha esse medo, e eu tinha esse medo com razão, porque a minha alma não estava salva, eu estava perdido. Então eu tinha medo mesmo. Mas quando ele falou que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, em outras palavras, ele estava falando assim: olha, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro. O que é buscar primeiro o reino de Deus? Buscar primeiro o reino de Deus é deixar, é permitir, é aceitar, é acatar a palavra dele na sua mente, na nossa mente. É submeter a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional, a nossa inteligência, é submetê-la à palavra dele, à voz dele, à vontade dele. Quando ele falou comigo naquele meio-dia, por volta de meio-dia, em plena luz do sol, eu estava indo trabalhar com os livros debaixo do braço, porque à noite eu tinha o vestibular. Então, eu queria que você entendesse isso, minha amiga e meu amigo. Primeira preocupação é com a sua eternidade, com a sua alma. É com a garantia da eternidade com Deus. É a garantia da sua eternidade com Deus. Porque eu tinha ciência que tudo isso passaria. Eu sabia que tudo um dia ia acabar. Mas e a minha alma? Quando acabasse tudo, quando as ilusões acabassem, o que eu iria fazer da minha alma?
Quando o meu corpo descesse à sepultura, onde estaria a minha alma? Então, é isso que eu quero que você entenda. Deus primeiro dá uma ordem, sai da tua terra. Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quer dizer, ao invés de eu buscar primeiro, me formar, ser uma pessoa bem-sucedida, não. Primeiro o reino de Deus. Que quer dizer o seguinte, se ele, como ele fez com Abraão, olha, Abraão, sai da tua terra. Abraão saiu. Abraão obedeceu. Quando Abraão obedeceu, então Deus veio para guiá-lo, para mostrá-lo a terra prometida. Quando a gente busca primeiro o reino de Deus, quando a gente se preocupa, digamos assim, a gente não deve se preocupar com nada, mas quando a gente ocupa a nossa mente com a busca do reino de Deus, que quer dizer, primeiro buscar servir ao governo do reino de Deus. É isso. Buscai primeiro o reino de Deus. Eu estava com 19 anos de idade. Então, eu estava estudando, queria me formar como todo mundo, é normal, isso é comum. Mas Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Quando eu me converti, eu mudei o rumo da minha vida, eu coloquei as coisas, os projetos meus pessoais, meus sonhos pessoais em segundo plano e priorizei os planos de Deus, então aconteceu o Espírito Santo vir sobre mim. Muita gente quer receber o Espírito Santo, mas não quer abrir mão da prioridade de seus sonhos. Não quer. Infelizmente, isso está cheio de gente assim. Pessoas que decididamente estão focadas nos seus sonhos pessoais. Mas a alma, amiga e amigo, a alma é eterna. A gente só vive por algumas décadas, às vezes nem décadas. Às vezes se morre antes. Então, muita atenção com isso. Muita atenção. Quando Jesus diz, buscai primeiro o reino de Deus, é buscar usar a palavra de Deus ou praticar ou obedecer a palavra de Deus, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, sujeitando-nos ao reino dele. Porque é assim, quando uma pessoa prioriza o reino de Deus e a sua justiça, ela tem a mente limpa, clara. Deus ilumina o seu entendimento, Deus abre os seus olhos espirituais e ela pode enxergar coisas que as pessoas comuns não conseguem. Não conseguem. Muita atenção nisso. Quando você deixa ou se permite ter o reino de Deus governando, dirigindo a sua cabeça, ele, Deus, na pessoa do Espírito Santo, vai guiá-lo de acordo com a vontade dele. Você obedecendo, então ele vai dirigindo os seus passos pouco a pouco. Ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar o que você precisa para cada dia. Como ele mesmo ensina na sua oração, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, Jesus nos ensina a viver cada dia.
A gente não pode pensar no amanhã, porque amanhã não existe, existe o hoje, agora. Mas se a gente preocupa com o amanhã, logo a gente está mostrando que não está no reino de Deus, não está se sujeitando ao reino de Deus. E quando a gente não está se sujeitando ao reino de Deus, não conte com ele. Não conte. Por quê? O que ele pode fazer para uma pessoa rebelde? Por uma pessoa que não quer obedecê-lo? Nada. Então, nós falamos anteontem a respeito de que o maior pecado, o pecado maior do ser humano, não é prostituição, não é roubo, não é mentira, não é latrocínio, morte, matar, nada disso. O maior pecado do ser humano é não crer em Jesus. Que quer dizer, é não deixá-lo reinar na sua vida, conduzir os seus pensamentos. Quando a pessoa não crê, Jesus disse, aquele que me ama, ouve e obedece a minha palavra. Aquele que não me ama, não obedece. É rebelde, não crê em mim. Quem me ama, crê em mim. Não é amor, sentimento, não. O amor que Jesus trata aqui é crença. Quem crê e for batizado será salvo, disse ele. Então os discípulos saíram pelo mundo pregando o evangelho, pregando o reino de Deus. É chegado até vocês o reino de Deus. Quem crê no reino, no governo do reino de Deus, então, e se batizar, dizer, morrer para esse mundo, morrer para si e viver para ele, para Deus, então o Espírito Santo vai guiá-lo à terra prometida, às promessas. Tudo mais será acrescentado na vida dele. E como é difícil as pessoas entenderem o óbvio. O óbvio está na frente delas, está na cara delas, mas elas não entendem. O apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, diz o seguinte, que o Deus deste século, deste mundo, cegou os entendimentos dos incrédulos. Cegou. A pessoa é incrédula, não é porque ela quer ser incrédula, não, ela é incrédula porque o Deus desse mundo cegou o seu entendimento. Quem é o Deus desse mundo? É o diabo. Mas como é que o diabo trabalha? Ele trabalha através das concupiscências, ele trabalha através da mídia, ele trabalha através das vaidades, ele trabalha através de iluminando ou trazendo a luz do inferno, do fogo do inferno, para que a pessoa fique vidrada nas suas ofertas. Esse é o Deus desse mundo. A pessoa é orgulhosa, a pessoa é vaidosa, a pessoa é entregue às vaidades, às cobiças. As pessoas querem fazer sucesso a qualquer preço, as pessoas querem ser alguém nessa vida, querem provar para os seus parentes que ela tem méritos, que ela venceu sozinha. Não faz isso, minha amiga, não faça isso. Não faça isso. Isso é cegueira do Deus desse mundo. Colocar aquele orgulho, não, eu vou vencer para mostrar aos meus parentes que eu tenho valor. Você está querendo provar para quem que você tem valor? Você só tem valor, minha amiga, nós só temos valores. Nós só temos valor quando nós permitimos, por livre e espontânea vontade, obedecer, se submeter, se sujeitar ao governo do reino de Deus. Por isso, Jesus é chamado de o Senhor. Deus é chamado de o Senhor. O Espírito Santo é Senhor.
Como que uma pessoa pode receber o Espírito Santo, que é Senhor, se ela não se sujeita às suas regras, à sua voz, à sua palavra? Para que Abraão fosse bem-aventurado e morrer em ditosa velhice, ele obedeceu a Deus, ele viveu uma vida de fé. E quando desobedeceu, ele pagou o preço. Quando ele desobedeceu, por causa das circunstâncias, quando deu a fome na terra, Abraão correu para o Egito. O que é o Egito? O Egito é um shopping, digamos assim, naquela altura. Era um shopping, tinha tudo. Muita luz, muita fantasia, muita música, muita badalada. Ele correu para lá, porque lá tinha comida. Mas Deus o resgatou. Deus teve misericórdia, porque sabia que Abraão, levado pelas circunstâncias da fome, ele foi para o Egito, desceu para o Egito. Mas depois voltou ao caminho que antes ele estava seguindo. E Deus o abençoou. Então Deus sabe das nossas fraquezas, debilidades. Todos falhamos, todos erramos, todos pecamos, todos nós. Deus ele não exige que nós sejamos impecáveis, porque isso é impossível. Ele não vai cobrar de mim uma coisa que eu não posso dar. Eu sou humano. E por conta dessa humanidade, vivendo nessa casca de barro, eu estou sujeito a errar, a falhar. Se eu não erro com as palavras, eu vou errar com os olhos. Se eu não erro com os olhos, eu vou errar com os pensamentos. Enfim, de alguma forma eu vou cometer erros. Só que quando a pessoa segue Jesus, obedece o Senhor Jesus, essa pessoa tem juízo. Ela tem juízo. E ela sempre está pedindo, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aos meus devedores. Entende, minha amiga, meu amigo? Quando você está sujeita à voz de Deus, todo dia você zera a sua conta de pecados com Deus. Porque você, meu Deus, me perdoe. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Se eu estou vivendo hoje, então hoje eu preciso. O que eu preciso? Senhor, o Senhor sabe que eu preciso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu preciso de saúde para trabalhar, eu preciso de me vestir, enfim, eu preciso das coisas que atendem às necessidades da nossa vida no dia de hoje. Dá-me saúde para te servir, para trabalhar, enfim. Ele vai suprir todas as nossas necessidades, porque você se tornou dependente dele. Isso que se chama fé. A fé não é uma coisa que você conquista e depois vira as costas e vai embora, como fizeram os 9 leprosos. Eles foram curados. Mas, bom, agora eu vou tratar da minha vida, vou cuidar do meu futuro. Apenas um voltou, reconhecendo Jesus como Senhor. E só este foi salvo. Dos 10, apenas um. 10%, no caso. 10% voltou. Apenas um. Dos leprosos. Então, o Deus desse século, o Deus desse mundo, as fantasias, as conquistas materiais, tudo fica por aí.
Por exemplo, eu estou às vésperas, que eu já considero, de 80 anos. 80 anos. Mas já passou. Já vivi 80 anos, praticamente. Mas por que nós procuramos servir a Deus, deixá-lo governando a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso racional? Optamos em fazer a vontade dele, cremos nele, crendo nele. Então, o que acontece? Ele não deixa faltar nada. Nada. Ele cuida de mim. E ele cuida de tantos quantos têm ouvidos para ouvir a sua voz. Tem atenção para com a palavra dele. Então, quando Deus chamou Abraão, ele sabia que Abraão ia obedecer, e Abraão obedeceu, e você vê hoje. Todos nós hoje somos beneficiados pela obediência de Abraão. Todo ser humano, quem crê, quem não crê, todos, 100% da humanidade tem benefícios por causa da obediência de Abraão, porque Deus fez dele o abençoado. Ora, Jesus está chamando você também, amiga e amigo. Mas eu tenho dor de barriga, bispo, eu estou com uma dor de barriga, eu estou com um problema econômico, eu preciso de saúde, eu preciso disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando... Se você entregar a sua vida para ele, ele vai ser responsável por ela. Você sabe por que eu tenho certeza que Deus é comigo? Sabe? Eu tenho certeza que Deus é comigo. Certeza. Não é porque sou um servo, não. Um pastor, não. Você sabe por que eu tenho certeza que Deus é comigo? Porque eu sou com Ele. A certeza que eu sou com Ele, então isso me dá a convicção de que Ele é comigo. Então é assim que eu vejo. É assim que eu vejo a minha vida. Não sou perfeito, como eu já falei, eu sou cheio de falhas e eu não nego. E eu não estou nem aí para o que falo, deixo de falar. Mas eu sigo o meu Senhor. Tenho certeza que Ele é comigo. Essa certeza elimina ansiedades, elimina preocupações, elimina pessoas que têm, por exemplo, angústias. Elimina as angústias, não elimina os problemas, porque os problemas são para a gente aprender a desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, dependência de Deus. Mas quantas pessoas têm tirado a própria vida por causa da depressão? Quem serve a Deus não tem depressão. Duvido. Se você me provar que uma pessoa que serve a Deus, que é de Deus, está deprimida, você pode ter certeza que essa pessoa não está bem espiritualmente, não está servindo a Deus, não é de Deus. Como que uma pessoa que serve a Deus vai ser deprimida? Não tem condições. Então, esse tipo de coisa não acontece com aqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Porque Deus vai honrá-las com a sua presença, vai dar direção, porque é Ele que promete. Aqui, Deus foi muito pessoal, chamou Abraão, Abraão, sai da tua terra. Jesus veio e disse, buscai primeiro
o reino de Deus. Buscai primeiro obedecer a minha voz. Sai da tua terra, da tua parentela. Se tua parentela não crê em mim, se a tua parentela me despreza, não importa. Sai, deixa a casa de seu pai, a sua família, deixa tudo para trás. Vem e segue-me. Quando você toma essa decisão, o Espírito Santo vai à frente, dirigindo o seu caminho. Foi o que Deus fez com Abraão. E ele quer fazer com tantos quantos quiserem. Ninguém tem que pagar nada por isso. Você não precisa merecer para seguir ao Senhor Jesus. Você tem que crer apenas e obedecer. Só isso. O difícil, a verdade é a seguinte, o difícil é deixar de olhar para o amanhã e ficar olhando para o dia de hoje. Porque a pessoa espera, aguarda conquistas amanhã. Mas hoje ela quer resposta imediata, ela quer solução rápida, tudo como um passo de mágica. E isso não acontece com Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai, caminha para a terra que eu te mostrarei, eu pessoalmente te mostrarei. Não vai ser anjo não, vai ser eu que vou te guiar. E Jesus promete a mesma coisa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro o reino de Deus. O reino de Deus entra aqui na cabeça. Quando ele entra aqui na cabeça, todo o corpo agradece, porque a direção dele é certa, você acerta na mosca. É muito mais rico, muito mais precioso do que todo o ouro deste mundo, toda a prata, toda a vitória, todas as conquistas desse mundo. Foi isso que ele falou para mim. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vai continuar assim? Bom, eu imediatamente desviei, me converti, digamos assim, de propósitos, de sonhos pessoais para fazer, então, o que ele queria que eu fizesse. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o resto vai sendo acrescentado. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Quer dizer, Deus fala, ele chama aqueles que vão obedecer. Se você está ouvindo essa voz, obedeça imediatamente. Coloque todos os seus sonhos, projetos pessoais, familiares, entes queridos, em segundo plano. Coloca o Senhor Jesus em primeiro. Então ele vai guiar a sua vida. Se você realmente quer o Espírito Santo guiando a sua mente, então você tem que virar as costas para tudo e todos, inclusive para si mesmo, e deixar que o vento do Espírito Santo vai guiá-lo pelo resto da vida. Jesus disse, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E é como vento. Os nascidos do Espírito são como vento. Não sabe de onde vem nem para onde vão. Mas deixa o vento levar. Ele sabe o que vai fazer. É o Espírito Santo. Deus abençoe todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que tem compaixão daqueles que o invocam, que suplicam a sua graça, a sua misericórdia. Que o Espírito Santo venha guiar a cada um de nós, todos vocês, todos,
dá a direção. Você que está vivenciando um problema difícil na sua vida. Você está numa encruzilhada. Talvez você esteja nessa encruzilhada há um longo tempo, igual um despacho, né? Você está ali naquela encruzilhada e ninguém mexe, ninguém toca porque tem medo. Talvez você seja essa pessoa que está numa encruzilhada. Você não sabe se vai para a direita, para a esquerda, se vai em frente, se volta. Você não sabe o que fazer. Então, eu queria que você tivesse conhecimento, ciência. Qual é a vontade, da vontade de Deus para a sua vida? Presta atenção, porque essa palavra atende perfeitamente a sua necessidade. Qualquer que seja a direção que você tomar, se você seguir nessa direção, de acordo com essa palavra que Jesus fala, é Jesus quem falou. Ele não mandou ninguém falar, ele falou. Saiu de sua boca. Ele disse: bem-aventurados, que quer dizer felizes. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Viu? Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Graças a Deus, que palavra maravilhosa. Isso conforta a gente, não é? Mas, ô bispo, o que tem a ver essa palavra com a minha situação? Eu estou aqui numa encruzilhada, digamos, numa sinuca de bico. O que eu faço? Se você tiver misericórdia, se você tiver compaixão daqueles que lhe fizeram mal, ou que lhes estão lhe fazendo mal, se você tiver compaixão, misericórdia, então, qualquer que seja o caminho que você seguir, pode ter certeza, você será feliz. Está aqui escrito. Se você tiver feliz, se você tiver misericórdia, se eu tiver misericórdia, eu não preciso ficar em dúvida se eu vou para a direita, para a esquerda, se eu vou em frente, se eu volto para trás, não importa. Qualquer caminho que eu seguir, se eu seguir com misericórdia para com aqueles que não tiveram misericórdia de mim, não tiveram, mas não importa o que eles fazem, deixam de fazer, esse é problema deles, o problema é meu. Se eu tiver misericórdia de quem quer que seja dos bons, seja dos maus, não importa. O importante sou eu. O importante é o meu coração. Se ele é misericordioso, qualquer caminho que eu seguir, eu tenho certeza que Deus vai me fazer achar a misericórdia dele. Nós falamos muito ontem sobre o perdão. Eu quero recordar para vocês o que Jesus também falou, quando ensinando os seus discípulos a orar. Ele disse assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. Ele ensinou a gente pedir o pão nosso de cada dia para hoje, não para amanhã. Não
vos preocupeis com o dia de amanhã. Já basta o dia de hoje, já basta o mal do dia de hoje. Então vamos concentrar nossa fé no dia de hoje. O que eu preciso hoje? Oh, meu Pai, o que eu preciso? Me dê hoje. O pão nosso de cada dia me dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, isso significa ser misericordioso. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Eu queria que você entendesse e percebesse, que o Espírito Santo convencesse você, amiga e amigo, que por que nós estamos batendo nessa tecla de perdão? Porque é fundamental. É fundamental. Mesmo que eu seja o pior pecador na face da terra, mas se eu tenho compaixão, se eu tenho misericórdia das pessoas, de quem está sofrendo, se eu perdoo aqueles que me fazem o mal, então eu vou alcançar misericórdia de Deus, eu vou alcançar perdão de Deus, eu vou ser feliz aqui na terra. Mas se eu não perdoar, eu tampouco serei perdoado pelo meu Pai, pelo Pai Celestial. Mas aí surge um questionamento que muitas pessoas falam, mas bispo, eu perdoei a fulana, o fulano, o beltrano, o cicrano, eu perdoei, mas eu não quero ficar junto com ele, eu não quero mais, eu não confio mais. O que eu faço? Poxa, eu perdoo, sinceramente, eu quero que ele vá bem, que Deus o abençoe, mas eu não quero mais a companhia dele. Isso é mal? Não é mal, minha amiga, não é mal. Isso é, digamos assim, uma forma de você se defender, defender a sua integridade, defender a sua alma, defender o seu coração, para não novamente ser atingido. Então, eu quero dizer para você que eu já fui, você sabe, qualquer pessoa na minha posição é amado por muita gente, mas é odiado também por muita gente. E, obviamente, há pessoas que me alcançaram com o seu ódio, com a sua inveja, com a sua praga, com a sua língua, me alcançaram, me feriram, me machucaram, estavam comigo ao meu lado, estavam ao lado, eles comiam comigo na mesma mesa, não no mesmo prato, mas na mesma mesa, a mesma comida. Então, fizeram mal e eu odiei. Porém, o Espírito Santo me ensinou a perdoar, porque o meu coração, eu não tenho controle do meu coração, não é? Você tampouco tem controle do seu coração. Você, enfim, a gente, às vezes, o ser humano ama aquela outra pessoa que a despreza, e aquela pessoa que a ama, ela não quer nada. Quer dizer, o coração é ingrato, é injusto. O sentimento do coração é assim, ele é enganador, a alma é enganadora, o coração é enganador. Mas o espírito, que é a nossa cabeça, o nosso racional, não tem nada de sentimento. Tem a ver com decisão.
Então, na minha cabeça, eu posso decidir perdoar ou não. No coração eu não posso, mas na cabeça eu posso. Então, em obediência à palavra de Deus, eu perdoo. Oh, meu Deus, eu perdoo fulano, beltrano, cicrano. Eu peço que o Senhor até abençoe essa pessoa. Porém, é claro, é óbvio que eu não gostaria de tê-la junto comigo. Por quê? Porque eu não confio mais nela. Eu não confio. E como é que eu posso conviver com uma pessoa que eu não confio? Não dá. Deus sabe disso. Eu não tenho estrutura para andar junto com uma pessoa que me fez mal. Eu perdoo, eu quero que ela seja abençoada, onde quer que ela esteja. Aquelas pessoas que me fizeram mal, eu peço a Deus, ó meu Deus, salve-as, perdoa-lhes, perdoa-lhes. Mas eu não quero mais conviver com aquela pessoa, eu pessoalmente. Então muitas pessoas têm tido esse problema, eu não quero mais, tá certo. Deus respeita a nossa vontade. Ele nos deu livre-arbítrio e respeita essa liberdade. Mas eu não posso carregar comigo ressentimentos ou mágoas daquela pessoa. Eu espero que ela vá bem, que ela seja feliz, mas eu não quero mais que aquela pessoa esteja comigo. Embora a gente sabe que Jesus sabia que Judas Iscariotes era um traidor. Ele sabia, só ele sabia. Os discípulos não sabiam. Então Judas curou enfermos, Judas pregou o evangelho, Judas abençoou pessoas em nome de Jesus. Mas veio a ser um traidor. E Jesus aguentou a presença de Judas até a última hora, até o último momento, até o dia em que ele, na Santa Ceia, se despediu, em outras palavras, para os seus discípulos, e mostrou e apontou Judas. E aí Judas saiu fora. Mas ele é Jesus e ele, obviamente, sabia o que estava fazendo. Amiga e amigo, não fique preocupado. Pelo menos essa é a minha fé, é isso que eu creio, que eu acredito. Eu falo aqui com vocês e eu lembro de todos, não todos, mas a maioria dos que me fizeram mal, e eu perdoei. E continuo perdoando. E eu espero que Deus venha ter compaixão deles. Ele tem compaixão de todos, claro, mas é preciso que cada um se volte para ele para poder essa compaixão se materializar na vida dessas pessoas. Mas ele tem compaixão. Mas eu não quero convivência com essas pessoas. Eu já tive o privilégio, eu digo, privilégio de abraçar uma pessoa, em especial que eu estou me lembrando agora, um ex-colega, né? Irmão de fé, que veio falar comigo. Que veio, bispo, eu queria te pedir perdão. Eu falei muita besteira, eu estava com raiva, eu estava assim. Eu falei, olha, rapaz, preste atenção. Você não precisa explicar, eu sei. Todos nós somos falhos, todos nós estamos sujeitos a falhas. E, poxa, se Jesus me perdoa todo santo dia, eu não vou perdoar você.
Claro, vem cá, e demos um abraço e tudo, vai em paz, que Deus te abençoe. E graças a Deus, você sabe, eu soube que ele reconstruiu sua família, está em relativa paz, embora esteja até hoje colhendo os frutos daquilo que ele plantou, mas graças a Deus. Mas eu não tenho confiança de chegar e colocá-lo junto do meu lado, sentar à mesa comigo e conviver com ele, porque eu vou ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Isso é normal, isso é natural, isso é da nossa humanidade. Mas eu já perdoei de fato, de coração. O outro que falou, o bispo Macedo teve uma relação com a minha mulher e ela está grávida. E soltou isso na mídia para tentar me desmoralizar. Eu fiquei muito irado. E eu estava pregando o evangelho, mas aquele camarada foi um perverso. E eu não sabia como perdoá-lo, porque meu coração estava cheio de ódio. E o Espírito Santo me disse, você tem que perdoar. E ele me ensinou a perdoar. Foi aí que eu aprendi a perdoar. A perdoar com a cabeça, com o racional, com a minha vontade. A minha vontade é essa, eu quero isso. Ainda que o meu coração não quisesse, estivesse revoltado, mas na minha cabeça eu orei por essa pessoa. Deus, tem misericórdia dela. E eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa. Salva a família dessa criatura. Salva a família dela, porque está tudo perdido. Eu peço pelo amor do teu nome. Quando eu orei, quando eu decidi pedir por essa pessoa, e eu pedi publicamente, eu não falei o nome dela, mas eu orei e eu falei para Deus. E então, logo em seguida, o meu coração ficou em paz, porque o coração que é rebelde, que é cruel, que é enganador, ele sossegou por quê? Porque eu decidi, por livre e espontânea vontade, perdoar aquela pessoa. Pronto. E fiquei livre. E agora, todas as vezes que alguém me faz algum mal, eu oro para essa pessoa, eu simplesmente peço a Deus, tem misericórdia dela. Não importa o grau de mal que ela me fez, eu perdoo. Mas eu não quero mais conviver com essa pessoa, eu não quero mais, eu não aceito mais. Por quê? Porque eu não confio. Sinceramente, eu não confio. Na minha cabeça, eu não confio, não há mais confiança. Como é que eu vou conviver com uma pessoa que me traiu, enfim, que fez o que era mal? Não, eu não confio mais. Mas ela está perdoada. E eu estou também perdoado. Eu manifestei misericórdia para com ela, Deus manifesta sua misericórdia para comigo, porque me deu paz. Aí eu entrei na paz. É isso que você tem que ter, amiga. Então, quando a gente perdoa, na verdade, a gente está perdoando a nós mesmos. A gente está se perdoando. E aí sim, nós ficamos livres. Livres. Essa é a realidade. E é o segredo do cristianismo. O cristianismo está fundamentado nessa pedra, que é Jesus. Perdão. Jesus perdoou. Jesus, lá na cruz, quando eles tinham machucado Jesus, pregado na cruz, e depois, quando Jesus disse, tenho sede, eles deram vinagre que tinha passado no bumbum daqueles que se limparam
naquele dia. E eles deram aquele vinagre sujo de cocô para Jesus. Ele sofreu. Ainda assim, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou. Lá na cruz. Se ele não perdoasse, aquelas pessoas não teriam chance de serem perdoadas. Se você não perdoa, a pessoa não tem chance de ser perdoada, mas também você não vai ter chance de ser perdoado. Então, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Eu estou sempre pronto para dar um prato de comida, para dar a mão àqueles que me fizeram mal. Mas eu não quero junto, não quero trabalhar junto. Nunca mais. Não confio. Jesus foi tolerante com Judas até o final. Mas eu não tenho essa capacidade de tolerar e ficar desconfiado. Eu quero que Deus a abençoe, mas que ela fique longe de mim. Isso não é ressentimento. Não, eu continuo querendo que ela seja abençoada. Então, amiga e amigo, não fique triste ou em dúvida com respeito a isso. É tão forte, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio, está escrito isso. Mas ele permitiu, ele inspirou Moisés a determinar lá na lei o divórcio. Por quê? Porque como conviver com uma pessoa que uma vez te traiu? Se você quiser perdoar e conviver com ela, amém. Mas se você não quiser, não tem problema. Você se separa, porque houve uma agressão moral e espiritual. Então, o divórcio é passivo em casos assim. Essa é a realidade. O ideal é que não haja jamais divórcio, mas quando um trai o outro, como é que vai conviver com uma pessoa que uma vez traiu? É difícil, a gente perdoar, a gente perdoa, mas conviver com uma pessoa e lembrar, toda vez que estiver com ela, lembrar, olhar para ela e olhar, ela me fez uma vez isso, não acredito, não sei, eu não creio. Bem, esse é o meu ponto de vista e você decide qual é o seu ponto de vista, mas uma coisa eu sei, se você vai para um lado, vai para outro, se você tiver misericórdia, você vai alcançar misericórdia. É o que Jesus fala. Não é legal? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quer dizer, tem que haver misericórdia sempre, 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 sempre. Tem que haver perdão sempre. Senhor, Pedro perguntou, até quando eu vou ter que perdoar? Até 7 vezes? Ele falou, não, até 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar indefinidamente. É isso aí, entendeu, minha amiga e meu amigo? Então, esse é um princípio da vida cristã. Esse é o princípio da paz. Porque se eu não perdoo, eu não vou ter paz. Imagine, eu tenho medo de conviver com uma pessoa que me traiu e ter que suportar uma traição outra vez e ter que perdoar novamente. Não, eu perdoo tantas vezes quantas forem necessárias. Porém, que o Senhor me perdoe. Eu não quero mais viver com essa pessoa. Eu não quero mais.
compactuar com ela, dividir uma mesa. Eu não aguento. Mas há quem aguente. E se aguenta, amém. Mas cada um decide por si. Entendeu, amiga e amigo? Livre-se das suas dúvidas. Tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Até comer um prato de comida com dúvida faz mal. Tem que ser pela fé. Tem que ser pela fé. Do contrário, a pessoa vai colher os maus frutos. Deus abençoe você. Deus ilumine o seu entendimento, para que você venha ter uma postura, uma conduta que realmente venha agradar ao Senhor. Porque agradando ao Senhor, você estará agradando a si mesmo. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que este dia, o pão nosso de cada dia, seja de acordo com a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia, hoje, eu não preciso dizer que nem ó Deus, dá-nos um pão com fartura, porque o pão nosso de cada dia que Deus nos dá é completo, é perfeito. Diz respeito à saúde física, diz respeito à saúde espiritual, diz respeito à comunhão com Deus, diz respeito ao temor do Senhor, diz respeito à nossa vida espiritual e diz respeito à nossa vida emocional, à nossa vida física. E por falar nisso, eu queria bater nessa tecla novamente. A fé é aquilo que nos une a Deus. É o único canal de ligação entre você e Deus. É a fé. A fé é linha direta entre você e Deus. Deus e você. É através da fé. Por isso que o apóstolo Paulo fala, dirigido pelo Espírito Santo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há como você agradar a Deus sem a sua fé. Mas uma fé, o quê? Que tipo de fé? Existe a fé racional, a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que pesa, que avalia, faz as contas e depois decide. Essa é a fé racional e inteligente. Então, existe a fé racional e inteligente e existe a fé emotiva, emocional, a fé do coração. E como o coração é enganador, conforme o Senhor diz, a gente não pode confiar no coração de jeito nenhum, de forma nenhuma. E nós vamos ver aqui, colocar para vocês um testemunho, que é uma experiência bíblica, um testemunho bíblico. Não há como alguém contestar esse testemunho. Porque, veja só, o apóstolo Pedro, o grande apóstolo Pedro, ele viveu os 3 anos e meio no ministério de Jesus. Jesus chamou todos eles, os 12 apóstolos, e o que aconteceu? Todos eles seguiram Jesus, vinham seguindo Jesus.
vinham seguindo Jesus. Inclusive, quando Jesus disse, olha, vocês vão de 2 em 2, curem os enfermos, libertem os cativos, etc. Ide, entrai nas aldeias, curai os enfermos, libertai os oprimidos, etc, etc, etc. E Pedro, como também os demais apóstolos, inclusive o apóstolo que traiu Jesus, o traidor, Judas Iscariotes, também participou desse ministério. Então, os 12 estavam ali juntos de Jesus, vivenciando o ministério, aprendendo o ministério. Jesus estava ensinando-os a trabalhar, a fazer a obra, a fazer, digamos, a colher almas, pescar almas. Eles deixaram, a maioria deixou o barco, a pesca, para ser pescador de homens. Então, como é que era a fé destes apóstolos? Eles faziam milagres, eles andavam com Jesus, viram Jesus, conviveram com Jesus 3 anos e meio. Mas, nós sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus. Por que traiu? Onde que estava a fé? Onde que a fé de Judas Iscariotes estava apoiada? Com certeza, a fé de Judas era uma fé não racional, era uma fé emocional. Era uma fé, você sabe, o coração almeja, deseja, quer, cobiça. O coração é que atrai as coisas deste mundo, que se apega às coisas do mundo. O coração que é enganador. Então, Judas Iscariotes tinha um coração, ou melhor, uma fé emotiva, e na hora do sufoco, da provação, ele se deixou levar, porque ele era o tesoureiro. Ele colhia as ofertas, ele cuidava das ofertas, ele fazia as compras com o dinheiro das ofertas e sustentava todos os demais apóstolos, inclusive Jesus. Então, Judas se apaixonou pelo dinheiro, se apaixonou por aquilo que estava chegando às suas mãos. E ninguém pedia contas a ele de nada. Jesus deixou com ele a função de cuidar das ofertas e também das compras, e seguiu o seu ministério. Mas Judas tinha uma fé emotiva, uma fé do coração. E ele, quando pegou aquele dinheiro todo, ele viu, ele se apaixonou, ele se entregou àquela cobiça. E você já sabe a história dele. Mas, e Pedro? Como é que era a fé de Pedro? A gente sabe que a fé de Pedro não era diferente. Pedro, aliás, nenhum deles tinha fé diferente. Eu penso, eu creio, é uma coisa pessoal. Todos eles tinham uma fé emotiva. Quando aceitaram seguir Jesus, eles se entregaram logo, foram seguindo Jesus e tal. Viram os milagres, ficaram entusiasmados, alegres, felizes. Mas, quando Jesus se isolava deles para orar a Deus, eles ficavam com medo. Mas quando Jesus voltava, eles novamente ficavam corajosos, impetulantes, intrépidos, né? No caso, quando Jesus foi preso,
veja que Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quer dizer, foi um ato aparentemente de bravura, mas não. Ele mostrou a sua fraqueza. Ele mostrou que a sua fé não estava na palavra de Jesus. A fé racional não funcionava. Funcionava a fé emotiva. Então, naquele momento, ele sacou da espada. Por que ele andava com espada? Por que ele, Pedro, andava com uma espada na cintura? Ele não precisava dela. A palavra, a espada que Jesus nos dá é a palavra dele. É a palavra dele que nos defende. É a palavra dele que nos guia em toda a verdade. Mas ele tinha uma fé emotiva, não a fé racional, a fé inteligente. E naquele momento ele sacou da espada e fez o que fez. Então, eu queria que você avaliasse bem, quando a gente fala aqui da fé racional e a fé inteligente, você avaliar a sua própria fé, minha amiga e meu caro amigo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas para ensinar aquilo que Deus me tem dado, passar para vocês, rigorosamente, tudo que Deus me tem dado. Às vezes eu não sei passar, eu admito que eu sou fraco, mas eu tento, não custa nada, né? Não custa nada a gente tentar, eu tenho tentado dar o que Deus me tem dado. Mas aí tem um texto que fala, olha só, Jesus, lá em Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, se você tiver a Bíblia à sua mão aí, pegue lá o versículo 32. Lucas 22, é o Evangelho de Lucas, 22 e 32. Veja só, olha, veja só que bacana, que a gente aprende na palavra de Deus. São experiências deles que Deus nos deixa, nos permite ter acesso para que a gente coloque a barba de molho. Jesus disse para Pedro, olha só, Simão, Simão, versículo 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Quer dizer, cirandar, colocar o trigo ali na peneira e peneirar Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus falou para Pedro, quando te converteres. Aí, qual foi a resposta de Pedro? Movido por aquela fé apaixonada, aquela fé emotiva, ele disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Muito forte isso. Muito forte. Dá licença, vamos olhar aqui a garganta.
Então, quer dizer, você sabe da história. Pedro tinha uma fé emotiva também, igualzinho lá de a fé de Judas Iscariotes e todos os demais, eu penso. Porque no momento em que Jesus foi preso, levado depois para o tribunal, Pedro também foi na moita, escondidinho, junto ao tribunal, para ver o que ia acontecer. Muito forte, muito forte. Pedro, então, viu lá diante do julgamento de Jesus, o próprio Jesus sendo esbofeteado por um dos soldados lá do sumo sacerdote. Ele viu. E Pedro, quietinho, lá na porta de saída, ele estava bem junto à porta de saída. E a porta de saída, você sabe, é para emergência. Também, né? Quem fica na porta de saída é porque, qualquer problema que houver, eu posso cair fora. Pois é, minha amiga, meu amigo. Se ele fosse cerceado, reconhecido como um dos discípulos, então poderia dar tempo para ele fugir. E, de fato, ele foi reconhecido por uma pessoa lá dentro, uma mulher, e falou, olha, você também era um deles. E Pedro disse, não, de jeito nenhum. E 3 vezes Pedro negou que conhecia Jesus. Negou que conhecia Jesus. Por quê? Porque a sua fé não estava apoiada na palavra de Jesus, estava apoiada na pessoa de Jesus, enquanto Jesus estava curando, libertando, fazendo milagres, maravilhas. Está juntos, poxa, eu estou participando aqui, eu creio nele, eu acredito nele. Mas quando a fé está apoiada nas circunstâncias, nas coisas, por exemplo, o que estava acontecendo no ministério de Jesus? Milagres, coisas maravilhosas. E ele estava ouvindo palavras gloriosas que Jesus falava, seus ensinamentos. Então, a fé de Pedro estava naquelas palavras bonitas que Jesus falava, naqueles ensinamentos poderosos, nos milagres que Jesus fazia e eles também faziam. Então, essa fé emotiva. Essa fé é sensacionalista. Essa fé não está apoiada na cabeça, na razão, no racional. Essa é a realidade, amiga e amigo. Então, você, eu, cada um de nós que crê no Senhor Jesus, ou tem uma fé racional que pensa, pesa, avalia, ou tem uma fé emocional, emotiva. Por exemplo, as pessoas que gostam muito de ouvir músicas evangélicas sentem uma emoção tremenda quando a gente ouve as músicas, hinos, especialmente os hinos, a gente fica realmente com o coração completamente cheio daquela emoção. Não é verdade? Não é bonito a música? A letra bonita e tal, tem uma mensagem. O coração fica cheio, o coração se agrada. Mas na hora da guerra, na hora que temos que enfrentar os problemas, as dificuldades, a gente derrete. Por quê? Porque a fé, ela é emotiva, é emoção pura. Jesus não era artista.
Jesus não era um artista. Jesus, o Filho de Deus, era a palavra viva, a palavra encarnada. E a palavra encarnada quer dizer aquele que fala, e o que fala acontece. E quem apoia a sua inteligência na palavra, a sua fé racional na palavra, no próprio Deus, esse prevalece. Aí vem a necessidade de se receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que nos guia. Ele é que nos guia em toda a verdade, quer dizer, em toda a palavra da verdade. Então, mas quando a pessoa coloca a fé no coração, a sua fé está apoiada no coração, nas emoções, nas circunstâncias, no oba-oba, nas curas, nas maravilhas, a pessoa, na hora do sufoco, na hora da guerra, ela derrete. Você pode ver cantores evangélicos que lidam muito com emoção, com sentimento, inclusive pastores. Nós tivemos colegas no nosso meio, pessoas que, puxa, cantavam maravilhosamente bem, compunham letras maravilhosas, sensíveis, sensibilizavam a gente, faziam a gente chorar. Mas, quando tiveram que enfrentar os problemas, derreteram e saíram, desapareceram. Por quê? Porque a sua fé era apaixonada. Não era uma fé inteligente, racional, naquilo que está escrito, naquilo que Deus falou. E é assim. Esse é o grande problema. Então, nós temos muitos pastores que saíram da obra, não foi porque, injustiça, aquilo outro, problemas. Não, injustiça, Jesus disse que nós seríamos injustiçados. Eu fui injustiçado. Nem por isso eu larguei a minha fé. Eu fui até preso, você sabe da história. Então, não sou um herói, não. Se eu pudesse, eu ia fugir mesmo, lá da prisão. O bispo, mas a sua fé não estava, mas num momento desesperador, eu queria colocar a cabeça para fora para poder respirar um pouquinho. Pois é, e quando a gente tem uma companheira do lado que nos dá apoio, então a gente tem alguém que nos ajuda. E eu mantive, porque ela estava comigo. Mas se eu estivesse sozinho, eu não sei não. Não sei não. Desculpa falar assim, mas é verdade. Na hora do sufoco, a gente não quer sofrer, a gente não quer sentir dor. A gente é muito barro. Eu confesso a você, eu sou muito barro mesmo. Mas, a bem da verdade, Pedro e os demais tinham uma fé sensacionalista, sensação, emoção. E na hora do sufoco, todos fugiram, todos se esconderam. Jesus ficou só. Essa é a realidade. E eu chamo a atenção porque se você apoia a sua fé, a fé que agrada a Deus, na sua cabeça, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar a sua fé. Se você apoia no coração, você não vai aguentar. Você vai querer fugir. Vai sentir vontade de fugir. Mas quando a gente recebe o Espírito da fé, o Espírito Santo, a gente se mantém no racional, na inteligência. Sabemos que vamos enfrentar problemas, dificuldades, vamos passar pelo crivo da fornalha, né? Nós vamos ser provados, vamos ser batizados com fogo.
E tudo isso, minha amiga, para que a nossa fé esteja bem alicerçada, bastante alicerçada. Vamos ver, por exemplo, o caso de Jesus. Bom, mas Jesus era Jesus, Deus. Mas ele era homem. Ele era o Filho de Deus no homem, por isso chamado Filho do Homem. Então ele tinha a sua natureza divina e tinha a natureza humana. Quando ele foi para o deserto, levado pelo próprio Espírito Santo, ele foi para ser tentado. Ele foi para ser batizado com fogo. Ele foi batizado, havia sido batizado nas águas, o João Batista, e depois o Espírito Santo o levou para o deserto para ser provado e aprovado. E Jesus então entrou num jejum de 40 dias para se preparar, para estar pronto, porque em jejum ele estava literalmente, fisicamente, pronto para enfrentar o mal. E quando veio o mal, Jesus, muito sabiamente, na hora que o diabo apresentou as ofertas, Jesus simplesmente usou o quê? A sua palavra, a própria palavra de Deus. Ele apelou para a palavra de Deus, porque ele carregava isso na sua cabeça. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá. Está escrito: ao Senhor teu Deus e somente ele adorarás. Está escrito. Então Jesus usou a palavra dele, usou o racional, usou a fé racional, a fé inteligente. E o diabo teve que deixá-lo. O diabo perdeu. E Jesus passou no teste. Quer dizer, se Jesus estivesse com a fé emotiva, ele não resistiria. No calor da fome, 40 dias sem comer, ele bebia água, mas comer ele não comia nada. Então ele chegou um momento de muita fome, 40 dias. E ele podia, Satanás sabia que ele podia transformar as pedras em pães, mas ele não. Se ele fizesse isso, ele satisfaria o desejo de Satanás. Ele serviria Satanás. Isso já era suficiente para ele não servir para ser sacrificado por nós. Então, minha amiga e meu amigo, agora você sabe por que muitos deixam a obra, deixam a fé, porque se apoiam na fé do coração. A fé do coração é assim: eu tenho dinheiro, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus. Eu tenho saúde, sou jovem. Então, os incrédulos se apoiam naquilo que veem, no que sentem, no que pegam. É o caso da maioria das pessoas que se apoiam, têm se apoiado nas suas riquezas. Jesus disse para os discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus o rico. Os discípulos perguntaram: poxa, então é pecado ser rico? Em outras palavras. Ele disse: não. O problema é que Jesus respondeu: o problema é que o rico se apega à riqueza. Ele confia na riqueza. Porque a riqueza ele está vendo. E Deus ele não vê. E o coração quer ver, quer sentir. Mas a cabeça não. A cabeça não precisa ver, nem sentir, nem tocar. A cabeça apenas crê que Deus fará aquilo que ele prometeu que faria. Essa é a fé racional, a fé inteligente. A fé que apoia a cabeça nas promessas de Deus.
O próprio Deus disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então, a fé tem que ser pesada, a fé tem que ser avaliada, a fé tem que ser na cabeça, no racional, na inteligência. Deus nos deu cabeça e espírito justamente para isso, para pensar no que ele fala, no que ele falou, e apoiar a vida na palavra dele. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, isso é possível, é natural, é muito natural a pessoa viver pela fé racional. Por quê? Porque o Espírito Santo a guia, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo convence a própria pessoa que ela está, que Deus é com ela. Dá licença. Isso é muito, muito importante. Então, você vê pessoas curadas que receberam milagres extraordinários, espetaculares, magníficos, mas que deixaram a fé. Por quê? Porque a fé estava na emoção, a fé do coração. E a fé do coração também faz milagres. A fé do coração também, porque você apoia na palavra, a palavra vem, manifestou a fé racional, emocional ou emotiva na palavra, ela funciona. Só que não sustenta. Quando a fé está no coração, a fé não tem suporte, não tem sustentação. Cedo ou tarde, a pessoa vai embora. Foi o caso dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, os 10 tiveram fé do coração. Todos os 10 foram curados, mas apenas um teve a fé, além do coração, a fé da inteligência, a fé racional. Porque não, poxa, eu estava condenado à morte, agora, poxa, o meu Senhor, Ele me curou. Eu vou lá agradecer, eu vou lá reconhecer. Só um voltou. E isso, essa matemática é válida até hoje. Muitos são curados, muitos são abençoados, muitos recebem milagres maravilhosos, mas com o tempo aqueles milagres ficam para trás, porque eles querem outros milagres e não veem outros milagres como elas gostariam de ver, aí desistem, derretem, desaparecem. Isso acontece entre os pastores, entre as esposas de pastores, bispos, pastores. Isso acontece muito. Na Igreja Universal nós temos visto isso, por esse mundo afora. São milhares e milhares, dezenas de milhares de pastores. Então a gente tem visto esses problemas. E a gente já sabe que realmente desfaz-se da vocação por conta de que a vocação ministerial, pastoral, foi apoiada no coração e não na cabeça, no espírito. Avalie, minha amiga e meu caro amigo, a sua fé. Avalie, pese, para que você não venha ser iludida pelo seu próprio coração, porque o coração é como o Senhor disse, é enganador, enganoso é o coração e cruel. Só Deus conhece o coração, nem nós conhecemos nosso coração, só Deus. A verdade é que sem o Espírito Santo é impossível uma pessoa vencer. Claro, aí alguém diria ao bispo, mas espera aí, quer dizer que a pessoa, na hora da morte, não foi nem batizada nas águas e
e ela aceita Jesus, ela é salva? É claro que é salva. Foi o caso do ladrão na cruz. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, o ladrão na cruz não ouviu as palavras de Deus. O ladrão na cruz, aquele que foi salvo, ele não teve nenhuma experiência, ele não foi batizado com o Espírito Santo, nada. Mas no último momento, porque até então, ele vinha também junto com o outro ladrão, debochando de Jesus. Mas chegou um momento que ele reconheceu Jesus. E no momento que ele reconheceu Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Só isso. E ele foi perdoado. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então há pessoas que na hora da morte, só em pensar, meu Deus, tem misericórdia de mim, naquele momento, Deus tem misericórdia, salva aquela pessoa. Agora, para você viver o dia a dia, para você viver, você tem que ficar na dependência de Deus 24 horas por dia. E só o Espírito Santo pode fazer isso, mais ninguém. Só Ele que é capaz de manter a nossa mente limpa para que a gente tenha capacidade de ouvir, entender e coragem, fé para obedecer a palavra dele. Então, minha amiga, meu amigo, vale a pena você investir toda a sua vida para receber o Espírito Santo, porque ele garante, ele é o selo da nossa salvação, é a garantia da nossa salvação. Sabe, o selo especial, produtos especiais têm um selo especial. O Espírito Santo é o carimbo de Deus, o próprio Deus é o selo do anel de Deus nos seus filhos, o selo do anel do Rei, do Senhor eterno em nós, de que somos filhos de Deus e que estamos garantidos. Ele garante, o Espírito Santo garante a nossa eternidade. Deus abençoe você e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.